Espírito é o tema central de 13 lições que estaremos estudando extraídas da Palavra de Deus. E logo de início eu gostaria de dizer a você que além das lições nós temos um material de apoio, um livro-texto com mais de 200 páginas que vai lhe ajudar com informações adicionais deste tema maravilhoso, corpo, alma e espírito. E a nossa primeira lição é a origem do homem. Esta pergunta é uma pergunta misteriosa que vem sendo feita através dos séculos por estudantes, sociólogos, filósofos, líderes religiosos, pessoas de todas as camadas da sociedade. Pergunta: da onde que eu vim? Da onde veio o homem? Nós caímos de paraquedas aqui na Terra? Eu gostaria de dizer a você que a palavra de Deus, ela tem as respostas. Qual a nossa origem? Onde que nós estamos? O que fazemos aqui? Qual é o propósito da minha vida? Para onde iremos? E a primeira lição fala exatamente sobre a origem do homem. Você terá como texto bíblico Salmo de número 8, do versículo 3 até o versículo 9. Em seguida, o Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. E nós temos uma informação que é a primeira informação que vem logo na mente do homem e da mulher. A evolução humana. Nós somos produto de uma evolução. Nós temos Charles Robert Darwin, que viveu em 1809 até 1882. Ele era de natureza britânica e ele é talvez o maior nome sobre a teoria da evolução. De onde nós viemos? Algumas pessoas podem dizer, viemos do macaco? Nós viemos de um animal? Não. É absolutamente não viemos de um animal. Agora, para que eu e você possamos entender, então, a origem do ser humano, de onde nós viemos, nós temos que consultar a palavra de Deus. Deus e a sua palavra. Quando você conhece quem é a pessoa de Deus, através da palavra de Deus, então você vai compreender. Nós compreendemos qual é a nossa origem, de onde nós viemos. A atitude sobrenatural de Deus. Deus existe? Sim, Deus existe. Como é que nós podemos provar a existência de Deus? A existência de Deus é provada pela natureza. A natureza prova as obras de Deus. Quem fez o sol, as estrelas, o mar e tudo que existe na terra? Temos que ter um autor, e o autor é Deus. Então a natureza prova a existência de Deus. A pessoa de Jesus Cristo, que viveu aqui na terra, prova a existência de Deus. A natureza revela as obras de Deus. Jesus revela a pessoa de Deus. E nós temos a palavra de Deus, que revela o caráter de Deus, revela a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, então, ela tem as respostas sobre a origem do homem. Por quê? Porque a palavra de Deus é fonte de salvação, é fonte de verdade, é fonte de salvação. A palavra de Deus, ela gera crescimento, crescimento em conhecimento, crescimento em fé, crescimento em maturidade. Veja o que é a Bíblia. A Bíblia alimenta o espírito humano, ilumina o caminho da vida, limpa o interior do ser humano. A Bíblia santifica completamente o homem, o ser humano, corpo, alma e espírito. A Bíblia traz sabedoria abundante, ela traz discernimento, ela promove a cura de enfermidades. A Bíblia promove regeneração espiritual e ela também oferece grande recompensa. O criacionismo bíblico. Quando você estuda a palavra de Deus, você encontra então o criacionismo bíblico. Deus é o único criador. Unicamente Deus criou todas as coisas.
E você encontra no livro de Gênesis, passos do criacionismo bíblico. O anúncio, e disse Deus, o Criador fez um anúncio, utilizando o poder da sua palavra. E aí dentro do criacionismo, nós encontramos a ordem estabelecida por Deus. Haja luminares. O Criador ordenou a separação entre o dia e a noite, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Agora nós encontramos a ação do criacionismo bíblico. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Soprou em seus narizes e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E o resultado do criacionismo bíblico? E assim foi, diz a palavra do Senhor, e a avaliação, e viu Deus que era muito bom. Deus, então, é o criador do homem. Deus criou o homem do pó da terra. Tudo que Deus fez, fez pelo poder da sua palavra. Ele dizia sol, né, estrela, a vegetação, água, separação, e tudo foi surgindo. O homem não. O homem, ele criou do pó da terra e criou com as suas próprias mãos. A palavra do Senhor declara que ele toma do pó da terra e ele dá forma ao homem. Isto indica que as digitais de Deus estão no homem. O homem é propriedade de Deus por direito de criação. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. E é muito importante que, quando Deus foi fazer o homem, Deus com a trindade divina, o verbo está no fazer, está no plural. Façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus disse, qual será o modelo que eu vou utilizar para criar o homem? Vou fazer o homem igual uma estrela candente? Não, este modelo não é bom. Farei o homem como uma pedra, farei o homem como uma fruta, a imagem de uma flor precisava de uma matriz. Farei o homem como um animal, como um macaco? Não. Aí Deus disse, já sei, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você e eu fomos feitos à imagem de Deus. Nós temos a aparência de Deus. Quando Deus forma o homem com as suas próprias mãos, o DNA que eu tenho, que você tem as marcas de Deus, tem as mãos de Deus, as digitais de Deus estão sobre cada um de nós. O ser humano, ele foi feito pelas mãos de Deus. A sua origem e a minha é uma origem divina. A origem do homem veio de Deus. Deus é o único Deus verdadeiro. E esta verdade você encontra na palavra de Deus. Deus é o único Deus criador. Só Deus cria. E Deus é o único Deus salvador. Na conclusão da nossa lição nesta oportunidade, o ser humano é considerado a coroa da criação. Você e eu, nós fomos o melhor que Deus fez. E Deus não fez você nem a mim para dar errado. Deus fez você para dar certo. Espero que você tenha tido um bom proveito nesta aula. Logo, logo seguiremos para a próxima.